Olá, hoje nós vamos falar sobre entes geométricos, ponto, linhas, planos, e para isso eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bem, nós temos os entes geométricos, ponto, linha e planos. O ponto não possui dimensão e ele é identificado pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, representado pela interseção de duas linhas ou uma linha marcada no papel, ou uma linha marcada no papel, ou uma linha marcada no papel. Também pode ser uma linha em um plano. Então, o ponto pode ter essas possibilidades de surgir. Interseção de duas linhas, uma linha, um ponto, ou um ponto só, uma linha em um plano. A linha é um conjunto de pontos sucessivos em uma sequência infinita. Então, a gente tem que imaginar que a linha é um conjunto. Ela congrega, ela junta, ela reúne infinitos pontos. A linha não tem começo nem tem fim. Ela é infinita e representamos a linha pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, A, B, minúsculo. Plano. O plano possui duas dimensões, o comprimento e largura, mas não possui a espessura. O plano também é infinito. São infinitos pontos, infinitas linhas que passam por um plano. Então, a gente vai ter infinitos. Identificamos os planos com as letras gregas do alfabeto grego, alfa, beta, gama, teta, zeta, e aí vai. Sólido. São modelos formados por superfícies planas ou não, e que possuem três dimensões, o volume, né? Largura, altura e espessura, diferente do plano. Classificação das linhas, a gente pode classificá-la quanto à forma, a representação da imagem gráfica de uma linha possui formas diferentes. Linha aberta, onde o ponto de partida e o de chegada não coincidem. Então, essas linhas são abertas. Eu posso também ter linha fechada. A linha fechada, onde os pontos de partida e de chegada coincidem. Linhas simples. Ela pode ser fechada ou aberta, que não possui cruzamento nas linhas. Essas linhas não se cruzam, então são linhas simples, fechadas. Esses aqui são linhas fechadas e simples. Linhas não simples apresentam cruzamento. Então, essa daqui é a linha fechada, não simples, linha aberta, simples, linha aberta, não simples. E linhas poligonais, abertas e fechadas. Elas são formadas por retas, abertas e fechadas. Linhas compostas, elas têm tipos diferentes de linhas aqui, traço e ponto, curva, poligonal, curva, reta, e linhas retas, que pode ser inclinada, horizontal ou vertical. Linhas curvas. A gente está vendo que é diferente das linhas retas poligonais, diferente das linhas poligonais. E as linhas podem ser classificadas quanto ao traçado. Pode ser um traçado cheio ou contínuo, pontilhado, tracejado ou traço e ponto, também conhecida como mista. Quanto à posição no espaço, ela pode estar classificada como inclinada, horizontal ou vertical.
Posições relativas, elas podem ser paralelas, não só se encostam no infinito, essas duas retas. Perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui, tracinho com pontinho, lembre-se que é 90 graus. E oblíquas, que forma um determinado ângulo entre elas. Ponto médio de um segmento. Mediatriz de um segmento é a reta perpendicular traçada que passa pelo ponto médio do segmento. Se eu tenho um segmento AD, o ponto médio será o ponto M. Como encontramos? Eu vou fazer um videozinho para mostrar a vocês como é que eu vou encontrar o ponto médio. Aqui seria o ponto C, aqui o ponto D, e a gente encontrar o ponto médio, porque aqui eu boto o compasso com abertura menor do que D e faço esse tracejado. No ponto D, eu venho aqui e faço outro tracejado. Onde se cruzam, eu passo uma reta. Essa reta vai formar um ângulo de 90 graus, o ponto M. Ponto de interseção é o ponto que pertence a mais de um elemento geométrico ao mesmo tempo. Então, o I pertence a esses dois elementos geométricos, duas retas, uma poligonal e uma curva. Duas retas poligonais. Ponto de extensão. Esse ponto aqui a gente vai usar muito no AutoCAD. É o quê? O ponto de prolongamento de um segmento até a interseção com outro segmento. Então, se eu tenho essa reta, eu prolongando ela com esse outro reta aqui, ó, quando se cruzar, eu tenho um ponto de extensão. Repito, vai ser muito útil no AutoCAD. A reta é também definida por dois pontos distintos, pertencentes a ela. As flechinhas, essas flechinhas aqui, ó, colocadas sobre as letras, identificam os pontos. Significa que a reta é infinita nos dois sentidos e que ela apenas passa pelo ponto A. Ou seja, essa reta pertence a ela o ponto A e o ponto B. E como ela segue para o lado esquerdo e para o lado direito até o infinito, a gente representa que ela tem o segmento AB com as duas setinhas para um lado e para o outro. Cresce tanto para o lado do A quanto do lado do B. E a gente pode afirmar que trata-se de um elemento, A pertence à reta Q, assim como B pertence à reta Q. Relação de pertencimento. A gente vai dizer que o ponto A não pertence à reta M. O ponto B pertence à reta M. O ponto e o plano. Toda vez que eu falar em ponto, a gente vai se lembrar do elemento. Então, o elemento vai pertencer a uma reta ou ao plano. No nosso caso, o ponto A pertence ao plano alfa, assim como o ponto B não pertence ao plano alfa. Relação de inclusão. Quando a gente fala em reta, não mais a gente pode tratar de pertence. Por quê? Porque uma reta possui infinitos pontos. Vai ter muitos pontos. Então, é como se fosse um conjunto de pontos. Se é um conjunto, a reta R não é que pertence, ela está contida no plano alfa. Já a reta S não está contida no plano beta. Porém, o ponto P pertence à reta S e pertence ao plano beta. Reta e seus subconjuntos. A reta é ilimitada, tem infinitos pontos, como a gente já ressaltou. Reta R e a reta AB, como a gente lembrou anteriormente. Essas setinhas estão dizendo que a reta AB é infinita para o lado A e para o lado B. Se eu quisesse dizer que, se eu não tivesse essa partezinha aqui,
fosse daqui para cá, a origem fosse o ponto A, então não teria essa seta e seria A, B com a seta apenas para o lado B. Cresceria para o lado B, do lado direito. Essa representação. Temos as seguintes informações importantes. Por um ponto, passa infinitas retas. Por dois pontos determinam uma única reta. E aqui, ó, a gente está visualizando, ó, por um ponto, infinitas retas, mas por dois pontos passa uma reta. Pode ser chamado AB ou BA, desde que a gente indique aqui, ó, que ela está crescendo para o lado A e para o lado B. Pontos colineares e não colineares. O que é isso? Colinear, a gente já vai raciocinar que estão na mesma linha, coalinhados. Então, os pontos A, B, C, D são pontos colineares, pertencentes à reta R. Já os pontos E, F, G, H são não colineares e só os pontos E e H seriam colineares e pertencentes à reta S. Portanto, os pontos F e G não pertencem à reta F. Semirretas. Um ponto A qualquer de uma reta determina sempre duas semirretas opostas. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma reta aqui e indico o ponto A como origem, identifico o ponto C e o ponto B, eu vou ter uma semirreta AC e outra semirreta AB. Lembrando que o a setinha não existe desse lado e existe para o outro lado, dizendo que ela cresce para o lado B, mas a origem é em A. Aqui, a AC só pode ser indicada assim, AC, porque aqui não tem setinha e aqui tem. Quer dizer que ela começa em A, tem a origem em A e é infinito para o lado C. Semirretas, segmento de reta, é a parte limitada da reta. Se eu tenho a reta AB com as setinhas, estou dizendo que ela é infinita tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Agora, se eu colocar AB só com um tracinho, eu estou dizendo, tratando apenas desse intervalo, de A até B. AB sem as setas é indicação de que este segmento de reta se limita entre A e B. AB com retas, com setas, quer dizer que ela é tanto infinito para a esquerda quanto para a direita. Então, segmento AB, segmento de extremidades A e B. Posições relativas dos segmentos. Segmentos A, B e CD, eles estão pertencentes à mesma reta, portanto, eles são segmentos colineares. Então, AB e CD são segmentos colineares, pois estão contidos na mesma reta. Contidos, eles não pertencem, eles estão contidos, porque cada segmento desse possui infinitos pontos. Consecutivo. Então, o que é que a gente vai entender por consecutivo? Segmentos consecutivos. Segmento EF, FG são consecutivos. Por quê? Porque eu tenho um ponto em comum. Segmento EF é consecutivo ao segmento FG, já que possui um ponto em comum. Para um segmento ser consecutivo, obrigatoriamente eu vou ter que ter um ponto em comum. Colineares e consecutivos. O que quer dizer? Que eles são colineares que estão na mesma linha e consecutivos, que possuem um ponto em comum. Então, o segmento HI é consecutivo ao segmento IJ. Não colineares e não consecutivos. São segmentos que não pertencem à mesma linha, à mesma reta, e não tem ponto em comum. Então, LM e NO não são colineares, porque não estão na mesma linha,
nem muito menos consecutivos, porque não possui um ponto em comum. Segmentos congruentes são segmentos que possuem a mesma medida. Então, eles têm a mesma medida, a gente chama de segmentos congruentes. AB é congruente com CD, ou seja, possui a mesma dimensão. Ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento, a mediatriz, é a reta perpendicular traçada ao meio do segmento. A gente já mostrou como é que é, né? Anteriormente, um compasso com a boca com a abertura menor do que D, começa em C, e com a mesma abertura vem para o lado de D e traz para o lado de cá. Quando eu traçar esses, passando pelos dois encontros, em cima e embaixo, eu vou ter o ponto médio. Vou fazer um vídeo para isso, mostrar isso. Aqui. Ponto de interseção, a gente já falou, é o ponto que pertence a mais de um elemento geométrico ao mesmo tempo. Então, aqui vocês, para construir uma reta perpendicular passando pelo ponto P, com régua e compasso, vamos seguir esses passos. Eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês como é que eu consigo fazer essa forma de encontrar perpendicular, retas perpendicular em relação a dois pontos, ok? A gente para por aqui e na próxima aula a gente retoma com ângulos.